derrubar, né? Se humilhando aos pés de Cristo, você permanece de pé, né? Curvando-se para derrubar. Os gigantes, né? Que parecem gigantes. Gigante é o nosso Deus. Grandioso é o nosso Deus. Amoroso é o nosso Deus. Compassivo é o nosso Deus. Tremendo é o nosso Deus, né? Página vai falar da vida de Ruth aqui, né? Com a sua sogra Noemi e Boaz. Página 7, primeiro parágrafo. Página 7, né? Eu não li aqui sobre Boaz, né? Onde fala sobre Boaz, né? Eu não tinha lido, eu parei antes aqui. Uma passagem do livro de Ruth nos mostra exatamente como essa humildade funciona e o que nos acontece com o resultado dela. Primeiro parágrafo da página 9. Primeiro parágrafo da página 9. Isso. Uma passagem do livro de Ruth nos mostra exatamente como essa humildade funciona e o que nos acontece com o resultado dela. Está lá em Ruth 3, do 7 ao 18. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho. Quem chegou? Ruth, né? Ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe te apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos pés até pela manhã, e levantando-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se sabia que veio mulher à eira. Não se sabia até aquele momento que uma mulher tinha ido à eira, né? Disse mais: dai-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e los pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, Noemi, né, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje.
que ele já vai explicar bem explicadamente. Vou ler só esse parágrafo aqui. Estamos preocupados em ministrar ao Senhor, assim como Ruth queria ministrar a Boaz. Ela se deitou aos seus pés. Boaz assustou quando acordou no meio da noite e viu, pois as mulheres não deveriam estar na eira, né? Então Ruth lhe pediu que a cobrisse em parte do seu manto. Esse era um costume que talvez não entendamos. No entanto, com essa história, o Senhor está tentando nos transmitir uma verdade importante. Ruth havia se humilhado diante de Boaz. Então, ele, por sua vez, tomou a iniciativa. E a situação de Ruth. Ruth havia se humilhado diante de Boaz, então ele, por sua vez, tomou a iniciativa. E a situação de Ruth, a opressão de sua viuvez e a sua pobreza foi resolvida em pouco tempo. Noemi havia dito: espere até que você saiba o resultado do assunto, pois o homem não descansará até que tenha resolvido isso hoje. Primeiramente, nós sabemos que Ruth, né, tinha as duas noras, as duas ficaram viúvas, né? Dos 2 filhos de Noemi, né? E uma foi embora, mas Ruth quis ficar com a sogra, né? Ruth ficou ali: não, teu Deus é meu Deus, onde você dormir eu vou dormir, onde você comer eu vou comer, nós estamos juntos, né? E na verdade fala que elas não eram de Belém, elas eram de outra cidade, e ali elas estavam passando fome, né? Era pobre, viúva, pobre e passando fome. Mas ele fala que é interessante isso, ele foi lá e tirou, né, o cobertor do pé dele, tirou, tem um significado isso, ele foi lá e tirou, né? O que é isso? Isso reflete a nós e a Cristo, a igreja e a Cristo. Ela fez uma atitude, falou a atitude assim: eu quero a sua proteção, né? Eu estou desprotegido, eu quero a sua proteção. Primeira coisa é a submissão que ela teve. Ela demonstrou essa submissão através disso, né? Não perturbou ele no sono, cobriu os pés, é uma movimentação de submissão. E ela indicou que ela queria a proteção dele, e depois ela queria ser a esposa dele. Primeiro a submissão, né? Depois, né, a proteção, que é a base de tudo, né? E depois ela queria ser a noiva dele. Mas primeiro ela demonstrou uma submissão, uma humildade naquela atitude de descobrir os pés dele. E ele viu, né? Ele viu aquela atitude, ele sabia qual era aquela atitude. E é interessante que Deus não deixa ninguém sem alimento, né? Colocou 6 medidas de cevada para ela levar, porque sabia por que ela estava ali, a situação dela, né? Porque ela não era, ela era estrangeira, ela era viúva, pobre e passando fome. Imagine que situação. Mas Deus, ele reverte a situação, ele muda qualquer situação em bênção, né? Porque ele é Deus. E é interessante que fala aqui, né, por 2 vezes, fala que, por isso que fala, né, você rodear de pessoas saudáveis, né, de pessoas que não são poluídas. O que a sua sogra falou? Espera que ele vai ser veloz em te responder. Ele vai tomar uma atitude sobre a sua situação. Ele não descansará até que tenha resolvido isso hoje. Imagine, aqui é uma ilustração de um casal, né, de pessoas, mas aqui está refletindo Deus ao nosso favor. Deus não vai permitir nada acontecer na nossa vida sem primeiro passar por Ele. E Ele não vai descansar até que alguma coisa seja resolvida hoje, na hora, no momento. Ele não deixa, mas fala: Ruth havia se humilhado diante de Boaz. E fala que a eira, o que era a eira ali? É um lugar de desbulhar cereais, um lugar onde era frequentado por homem. Era humilhante ela ir lá, né? É mais ou menos que foi no poço pegar água, foi em outro horário. Porque ela não podia ir no horário das outras pessoas, as pessoas iam condenar ela.
E ela foi ali onde era só homens, né? E um homem sozinho. Mas aquela atitude de humildade dela, de submissão, era com o objetivo, né? De querer uma proteção, né? E por último, sim, esposa dele, né? Ruth era estrangeira, viúva, pobre, né? E Boaz é interessante que ele era parente dela, né? Porque Boaz, ele era parente do finado marido dela. E ele sabia da situação dela. Por isso que ele também se comoveu. Quer dizer, Deus sabe da nossa situação no íntimo. Ele vê todas as coisas, né? E ele não é nem nosso parente, Deus é nosso pai, né? Um pai não desampara um filho nunca, jamais, né? Jamais. É interessante que essa história é tão direcionada que vem chegar o filho dos dois. Quem que foi? Foi Obed, né? Depois de Obed foi Jessé, depois de Jessé Davi. Olha que alinhamento tão lindo, né? Que soberania, que humildade e uma soberania assim de Deus nessa demonstração de submissão dela, que trouxe um alinhamento messiânico de Jesus, né? Através dessa atitude de Ruth, né? Essa humildade, a nossa humildade pode trazer, né, o cumprimento do reino muito mais rápido, muito mais eficaz, né? Porque Deus não vai precisar ficar tratando com nós, né? Porque Deus vai ter que parar para tratar comigo. O corpo está perdendo, né? O corpo está perdendo. Eu estava pensando hoje, né? Aquele moço que foi tirado da igreja de Coríntio, demoraram para tirar ele. Aí depois para colocar ele de novo na igreja, demoraram de novo. E que a palavra fala? Fala assim, que foi demasiadamente, a tristeza estava muito grande sobre ele. Então eles não tinham colocado ele de volta. Aí o apóstolo Paulo voltou lá de novo. Quer dizer, então há uma perca de tempo quando precisa ser tratado alguma coisa. É perca de tempo. Deus não quer isso, perca de tempo. Ele quer corações humildes, quebrantados, submissos, né? Que tirem a capa do pé, né? Tire a capa do coração. Que mostre para ele a nossa fragilidade. O problema não é nós sermos frágeis ainda. O problema é querer sermos fortes e não reconhecermos a nossa fraqueza e dependência de Cristo. Esse é o grande problema. É ser forte demais, né? Cristo sendo Cristo, quantas vezes ele parava para orar? Quantas vezes ele parava para consultar a Deus? Sendo filho unigênito de Deus. Semelhança de homem, mas também totalmente divino, né? Sendo homem, mas totalmente divino. Boaz era um homem muito rico, mas como Ruth conseguiu compartilhar a sua riqueza com ele, ao se humilhar, ele se colocou em uma posição em que logo se tornou a sua esposa. Olha, uma posição de filho, né? Preste muita atenção, vai falando todos os benefícios de você caminhar com Deus. Não veja só assim uma ilustração, é só um casal, ou é só um acontecimento, é só uma história. Isso é para nós hoje, né? Isso é para nós hoje. Ao se humilhar, ele se colocou em uma posição em que logo se tornou a sua esposa e por fim, bisavó do rei Davi. Olha que honra que ela teve, né? Olha que coisa que ela chegou, né? Que posição que ela chegou em Deus. Essa era uma posição muito importante. Podemos pensar em Ruth como uma mulher grande e maravilhosa, mas também devemos reconhecer que Boaz foi um grande homem. À sua maneira, ele tinha uma grandeza que ilustra o Senhor Jesus Cristo e sua grandeza. Ilustra quem? Jesus Cristo e a sua grandeza. Sendo grande, Cristo ele se humilhou para os necessitados. Ele se humilhou para aqueles que não eram os seus, né? Ele demonstrou esse amor. Ele veio para os seus, mas os seus não deram retorno, né? E ele lavou os pés daqueles que não eram. Quer dizer, como ele se quebrantou, né? Em favor dos apóstolos depois, né? E aqui eu falo que Boaz teve a mesma grandeza que ilustra o Senhor Jesus Cristo e sua grandeza. O Senhor tem muitas eiras cheias de grão. Presta atenção.
O Senhor tem muitas eiras cheias de grão. Quem tem? Ele é o dono das cabeças de gado. Aos milhares nas colinas. Salmos 50, 10. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças do gado, dos milhares nas colinas. Tudo é de Deus. E quem é de Deus, tem tudo o que é de Deus. Tem tudo. Tudo. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas mas o que nos leva a operar isso? Não faz nenhuma diferença quão rico seja o chefe, se a mão não puder preencher um cheque ou gastar parte do dinheiro. Como membros do seu corpo, a nossa humilde submissão a ele abre a porta para que, como Boaz, ele não descanse até que tenha os levado a essa herança. Ele está comparando o exemplo de Boaz, é o próprio exemplo de Deus conosco. Assim como Boaz, como Boaz, ele não descansa até que tenha levados a essa herança. Como membros do seu corpo, a nossa humildade e submissão abre a porta? Não. Ou as portas? Não. Abre a porta. Abre a porta. Para que, como Boaz, ele não descanse até nos abençoar. Ele abre a porta. Deus não abre várias portas, ele abre uma porta. Assim como o apóstolo Paulo orava, eu orei para que abrisse uma porta. O apóstolo abre a porta na sua oração. Assim como Deus está ensinando, ele abre a porta, não é várias portas, é a porta. O profeta abre a janela e lança flecha, é diferente, né? Então Deus, ele abre uma porta para você, para mim e para você, a qual ninguém pode fechar, né? Pode ter muitas ofertas, mas há uma porta só, né? Há um direcionamento só, uma palavra só, não há vários caminhos, né? Há um só caminho, há uma só verdade e uma só vida, né? Pior que, né? Pior que de tudo é muitas portas abertas, que aí você não sabe qual que é de Deus, né? Então não é viável muitas portas abertas, que aí muitas ofertas que não é o coração de Deus. Deus abre uma porta, Apocalipse fala, e qual ninguém pode fechar, ninguém, porque é Deus que abriu. Somos herdeiros de Deus e cordeiros com Jesus Cristo, e se é verdade que sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se realmente... Se somos filhos, então também somos herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Se entrarmos nessa humildade, não apenas veremos o diabo fugir, mas nós mesmos entraremos em um novo nível espiritual. A guerra espiritual não é um fim em si mesma. A vitória do Senhor Jesus Cristo prevalecendo sobre todos os reinos e objetivo final. É o reino prevalecendo, é Jesus Cristo em vitória, né? Você não vai para a guerra apenas para ter uma guerra. Você vai para a guerra a fim de obter a vitória. Você não mata filisteus, cananeus, heveus, jebuseus e todos os outros inimigos
apenas por diversão. Você faz isso porque quer possuir as vinhas dele. Você quer se sentar debaixo da sua própria figueira? Você quer sentar, é porque você quer sentar debaixo da sua própria figueira. Miqueias 4:4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Videira Jesus, figueira Deus, né? E não haverá quem os espante. Porque a boca do Senhor o disse. Por quê? Porque o guarda de Israel não dorme, não guarda 24 horas. Linda essa palavra. E ninguém o incomodará, nem o ameaçará. Por isso por isso é o que nos assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos, né? Debaixo da videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, nem o ameaçará. Por isso é que nos assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Amém? Eu achei interessante, né? Porque ele fala assim, assentar-se a cada um debaixo da sua videira. Videira fala de Jesus, né? Você tem que estar assentado, descansando sobre a sua videira, que é Jesus, sobre a sua revelação, e debaixo da sua figueira. A revelação, nós temos que ter uma revelação, né? Você é uma coisa individual. Não tem jeito do Tadeu pegar, né, sentar debaixo da figueira e querer colocar a Maria junto. Ela tem que se sentar debaixo da sua figueira, da sua videira. Cada um de nós temos que ter uma experiência com o Senhor. E aí fala nessa palavra, né? Às vezes a pessoa, qualquer problema, eu vou na igreja, eu vou lá procurar outra igreja. Aí fala aí que nós vamos passar por sofrimento. E o próprio Paulo dizia, né? Para mim resta cumprir o resto das aflições. Isso que é servir ao Senhor. Cada um tem que ter sua revelação, porque os filhos de Noemi não tinham revelação dela e nem da sua própria esposa, né? Porque eles morreram por quê? Foram fazer jogo de azar. Então os capangas do homem lá mandou matar eles. Quer dizer, eles estavam com as pessoas de Deus, que é da própria sua família, mas não viram essa manifestação da vida, na própria vida delas, né? Que era Malom e Quilom, né? Os dois morreram. Os dois foram assassinados. Não morreram por morte morrida, né? Morte natural. Não, foram assassinados. Assassinados por jogo. E diante de uma mulher de Deus, que era Noemi e Ruth, né? Vamos lá. É importante manter o objetivo em sua mente. Enfrentar o inimigo e expulsar os espíritos malignos. Não é o objetivo final. Queremos que a glória do Senhor prevaleça. Queremos sua grandeza seja manifestada. Não o persuadimos a entrar em nossa vida. Nós nos humilhamos e então ele se aproxima. Você viu? Senhor, você tem que entrar na minha vida, Não, nós nos humilhamos, né? E eu o exaltarei. Nós não persuadimos para Deus entrar na nossa vida. Nós que nos humilhamos, então ele se aproxima de nós. Lembre-se do que o Senhor nos diz em Tiago 4: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se você se humilhar, eu o exaltarei. Se você for orgulhoso, eu o resistirei. Se você passar para o nível em que está humildemente exaltando o Senhor, ele se aproxima de você. Ele o eleva, ele puxa
ele o eleva, ele puxa um Boaz para você. Ele puxa um Boaz para você. A próxima coisa que você percebe é que ele está amontoando as medidas de grãos sobre você. Você precisa entender isso. O Senhor não vai descansar até que Ele tenha me levado a essa unidade com Ele. Primeira coisa, né? Achegai-vos a Ele, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Aí o que Ele faz? Né? Ele não vai descansar até que tenha me levado a essa unidade com Ele, a esse relacionamento com Ele, a essa vitória que será manifestada quando nós sentarmos junto no trono e eu reinar com Ele. Mas precisamos ser humildes, ou nunca chegaremos a esse lugar. Precisamos reconhecer a sua grandeza absoluta, a sua autoridade absoluta nos céus e na terra. Amém. Há muitas histórias na Bíblia, como a de Ruth e Boaz, que ilustram como Deus trabalha na nossa vida, passo a passo. Por fim, essas etapas levam à conclusão. Mas agora estamos em uma posição que essas etapas podem ocorrer simultaneamente. Além disso, elas estão relativas, são relativas. Na medida em que nós nos humilhamos, nessa medida que nós na medida em que nós nos humilhamos, nessa medida que nós, no mesmo momento, podemos resistir ao inimigo. Não é que nós humilhemos hoje e na próxima semana resistimos ao inimigo. Fazemos isso como uma ação simultânea. Experimentamos uma obra da cruz e, no mesmo tempo, estamos vivenciando uma obra do trono. Né? É simultâneo, uma obra da cruz e uma obra do trono. Não é um ou outro acontece. Não é só no trono. Né? A pessoa só quer ficar no trono, né? Não. Tem o momento da cruz, do aperfeiçoamento. Aí tem o momento do trono. É simultâneo, ele está querendo dizer, né? Isso é simultâneo, é uma realidade, né? Porque com desafios você aprimora você mesmo. Sem desafios, você acha que está tudo em bonança, está tudo bem. Né? Então, quanto mais alerta você fica, mais você desenvolve você mesmo. Né? Quanto mais você está no trono, mais você vai necessitar da obra da cruz. Né? Ambos acontecem, várias coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo em sua vida, bem no meio dos tratamentos do Senhor. Você pode ter um encontro com Deus, as duas coisas podem acontecer simultaneamente. Não queremos que o Senhor humilhe nenhum de nós, porque nós recusamos a sair do seu caminho. Não queremos que o Senhor humilhe nenhum de nós, porque nós recusamos a sair do seu caminho. Com sua graça, decidimos sinceramente nos humilhar. Ele está falando no primeiro parágrafo aqui, né? Deus não precisa nos humilhar ou forçar, né? Essa humilhação para que nós podemos ficar no caminho, não. Mas com sua graça, decidimos sinceramente nos humilhar e nos tornar pequenos. Saulo era o nome grande, Paulo era o nome pequeno. Né? Em Deus precisa haver uma transformação. Paulo era significado, né? Saulo, significado grande, nome grandioso. Paulo significa pequeno, né? Humildade. Então, por isso que até Deus trocou o nome do apóstolo Paulo, né? Lembre-se, a ação é simultânea. Enquanto estamos passando por uma batalha espiritual, Ele também está trabalhando no meio de nós. Amém. É simultâneo. Mesmo numa batalha espiritual, Ele está também trabalhando por meio de nós. Ele está perto de nós, né? Nos ampara. Você pode passar por um período de desilusão, porque o inimigo está apresentando uma imagem falsa de certas coisas.
Se você estiver vendo algo errado em primeiro lugar, o inimigo amplia a falha de uma pessoa e distorce uma circunstância. E, em pouco tempo, ele o faz acreditar que todo o reino de Deus desmoronou. Ele tem a lente de aumento, né? O inimigo, ele tem a lente de aumento para até distorcer ou deixar aquilo que é errado, mas é pequeno, sim, vai ser tratado, mas ele deixa de uma maneira tão grande que você faz as palavras que você ouviu ser desmoronadas dentro do seu coração, né? Não faça isso, não permita isso, né? Que todo o reino de Deus seja desmoronado, né? Mas essa desilusão não é uma causa válida de derrota. Por quê? Porque nesse momento você ainda pode dizer: Senhor, mostre a mim, revele-se novamente. Você pode ter uma nova revelação. Então você descobrirá que Deus está simplesmente ajustando os seus objetivos e motivações para que você possa buscá-lo com mais pureza de todo o coração. Viu? Ele ajuda, você é que nem o Waze, né? Você perde a rota, você tem que voltar para a rota, né? Talvez vai passar um período mais longe, vai ter que fazer um acesso que você não precisar, mas volta para a rota, né? Volta para o trilho, volta para a rota, né? Volta, porque ele vai ficar pitando, você está fora, né? 400 metros vira à esquerda, 300 vira à direita, mas você tem que estar no trilho, né? Então ele fala: então você descobrirá que Deus está simplesmente ajustando os seus objetivos e motivações para que você possa buscá-lo com mais pureza e de todo o coração. Amém. Né? Por que vem as decepções, né? Porque muitas vezes nós colocamos a expectativa no ser humano, né? E o ser humano, ele é falho, né? Beleza? Por que ele fez isso comigo? Por que ele fez acepção de pessoa? Por que ele esqueceu de mim? Ou ela esqueceu de mim? Né? Deus não faz acepção de pessoa, mas na verdade, nós talvez colocamos aquela pessoa, a situação dentro de nós, e era o lugar de Deus, tá ali, né? Era o lugar de Deus. Então aí você vai fazer tudo aquilo que você recebeu do reino desmoronar, e Deus não quer isso. Não coloque expectativas ou algo dentro de você, o qual era para estar Deus dentro de você mais preenchendo. Não é que Deus não está, mas você precisa preencher esse fato, preencher isso que falta, né? Preencher, né? E isso não vai diminuir a unidade, vai fortalecer, né? Porque muitas vezes a pessoa te dá alguma coisa, ela dá o que ela tem. Ela dá o que ela tem, é o que está dentro dela, né? Seja em todos os lugares que nós frequentamos, convivemos, né? Mas como a pessoa poderia ter falado dessa forma comigo? Mas você tem que entender que ela deu o que ela tinha, né? E você não vai revidar com aquilo, porque você não tem o troco por troco, né? O veneno com veneno. Não. O veneno se corrige com o antídoto. O antídoto. Uma cobra pica, o que tem que fazer? Tem que dar uma injeção lá, drenar aquilo. E muito mais, a palavra guarda o teu coração. Quer dizer, pode vir até na sua mente alguma coisa, mas não deixe ir para o teu coração, que vai sujar ele. Que a fonte da vida é o teu coração, é o meu coração. Amém. Então você descobrirá que Deus está simplesmente ajustando os seus objetivos e motivações para que você possa buscá-lo com mais pureza e de todo o teu coração. Amém? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é simples e perfeito, né? Ele é amoroso. Ele não faz acepção de pessoa, sabe? Ele derrama o seu amor mais e mais sobre os nossos corações. Amém. Nós devolvemos a Ti, Senhor, com muita gratidão e reverência ao Teu nome, Senhor, porque Tu és digno, Tu és palpável,
sabe? O Senhor é o melhor dos melhores, o Senhor é o único, o Senhor é aquele que tem nos conduzido, Senhor, aquele que tem nos, sabe, colocado de pé cada manhã. Ao teu nome toda a glória, Senhor. Não há outro nome nos céus ou na terra igual ao teu, Senhor. Obrigado, Jesus. Selamos essa palavra no nosso ser. Obrigado, Amém. Jesus, pelos teus cuidados, pela sua proteção, pelo alimento que o Senhor tem provido, né? Pela proteção, sabe? Pelo amor. Esse amor não tem como não ser submisso, não tem como não ser humilde. O seu amor foi derramado já sobre os nossos corações através do Espírito Santo. Esse amor é palpável, Senhor, sobre as nossas vidas. Amém. Amém.